Mas eu vou começar com Tarcísio, ungido das elites e do extremismo de centro, que não solta um pio sobre tarifas. Olha, o cara que foi escalado para ser presidente da República, basta ler a grande imprensa, basta ler. Assim, o evento do Lula, do balanço do governo, que supostamente teria dado errado, rende pancadaria direto. O Tarcísio promete que vai concluir o Rodoanel não sei onde, ele ganha um panegírico. Tá escalado. Tá escalado. Isso é do jogo. Sempre foi assim. Né? O que precisa ter é clareza para fazer a análise correta. Né? Agora, numa questão como essa, dessa importância, aquele que é considerado o futuro presidente da República, que aliás lançou um vídeo, nós vamos ver, candidatíssimo, e demonstrando, viu, Valibene, que ele não pensa em política, tá? Ele só pensa no bem da humanidade, claro. Mais uma vez. Ele está em silêncio. Ele não dá um pio sobre as tarifas. Tudo bem, se nós, pode até ser que não seja tão ruim, vamos ver, bom não será. Nesse sentido, uma fala do Armínio Fraga, de quem eu discordo em um monte de coisa, concordo em outras, mas ele diz, vamos parar com esse negócio de que vai ser bom. Bom não vai ser. Vai ser ruim para todo mundo. Não acho que quem ganhar ou perder, nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Esta frase histórica da filósofa Dilma, que aliás, achem para mim, só isso, se não me engano é rigorosamente isso. Não acho que quem ganhar ou perder, nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Sim, é o que eu acho. Mas sim, o Brasil pode ser, está entre os menos prejudicados. Mas prejuízo haverá. Prejuízo haverá, e o estado mais prejudicado por razões óbvias será São Paulo. Não tem como não ser. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Perfeitamente. Eu quase, pequenas diferenças em relação ao que eu tenho decorado, mas em essência, né, mas só errei monossílabos. Né? Então é isso. Agora, o estado que em havendo prejuízo vai ser São Paulo, porque nós exportamos para os Estados Unidos produtos com maior valor agregado, São Paulo, tem o agro, São Paulo é muito importante no agro também, obviamente, e o governador não pensa nada a respeito. Ele meteu o boné do MAGA aquele dia, chamou de grande dia, e agora está olhando de lado. Porque não pode falar mal do Trump, porque senão o Bolsonaro briga com ele. Porque o Bolsonaro acha que o Trump é a garantia dele no caso de condenação. Que se ele tiver com o Trump do lado dele, não será condenado. Que é uma outra burrice. Então, o futuro presidente da República, na pena unânime de certo pensamento, não tem autonomia para criticar uma medida do governo americano contra o Brasil injustificada. Uma medida burra, uma medida estúpida, que, como disse um analista, que isso é de um analista americano, né, a imagem que ele usou, e alguns estão usando aqui como se fosse de sua própria palavra, o que realmente é espetacular. Né? O Trump ele resolveu meter tarifa em países com os quais os Estados Unidos têm déficit. Não importa o tamanho do país, não importa. Tem déficit, nós vamos lá meter tarifa. Porque ele diz que tem que ser neutro. E a imagem que esse sujeito usou é assim, você chama alguém para fazer um serviço na sua casa, você chama um encanador para fazer serviço na sua casa, Valibene, ele cobra e você paga. Aí você fala para ele, você me dá o quê em troca? Ele fala, não, mas eu dei o serviço. Não, eu quero um benefício, de maneira que no meu caixa o saldo seja zero. Mas não é zero. Não é no seu caixa que você tem que ver saldo zero.
O dinheiro saiu do seu caixa, saiu do seu bolso, porque você teve o serviço. Se existe déficit dos Estados Unidos com alguns países, é porque eles compram coisas, valeu bem, Arthur. E eles compram, porque para eles é útil o que eles compram. As coisas são úteis, não? Sim. No caso do Brasil, parte do déficit é a importação que serve a multis americanas que produzem aqui. Produzem e isso vai virar o quê? Remessa de lucro para lá. Eles têm um déficit fabuloso em relação ao mundo, sim. Mas o que eles têm depois, em razão das empresas americanas, de remessa de lucro e a balança de serviços? E eles têm a moeda de referência no mundo. O déficit é fruto dessa pujança também. É uma loucura isso que ele está fazendo. É um absurdo. Agora, é ruim para o Brasil também? Claro que é. Embora devamos lutar para fazer. Eu sou contra, vou retalhar, vou fazer também. Não é assim. Já disse que não é assim. Agora, cadê o Tarcísio? Cadê o Tarcísio? Ele não vai falar nada. Ele quer presidir o Brasil sem se manifestar, sem se posicionar? O que a gente tem aí? Vai lá. Depois de comemorar nas redes sociais em janeiro a posse de Donald Trump, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o entorno dele seguem em silêncio após a imposição de tarifas ao Brasil. Isso vale tanto para as redes sociais quanto para eventos oficiais. Ontem, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para tratar de obras de infraestrutura rodoviária, secretários e deputados da base nem sequer mencionaram o tema nas conversas que antecederam a agenda. Embora tivesse convocado a imprensa, Tarcísio saiu sem falar com os jornalistas. Nas redes, o assunto também ficou fora das publicações de bolsonaristas do Congresso e da base do governador. E a extrema-direita está rachada sobre a reação às tarifas do Trump. Olha que coisa absurda, olha que coisa insana. Existe alguma força política no mundo, exceção feita aos republicanos, e está faltando unanimidade lá também, até entre os republicanos. Existe alguma força política no mundo que esteja apoiando essas decisões do Trump? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem. Ou os que apoiam, ou os omissos. Né? O que a gente tem aí? Vai lá. Deputados federais do PL, mais fiéis a Jair Bolsonaro e ao seu filho Eduardo, não escondem a irritação com colegas do partido que votaram a favor do projeto de lei da reciprocidade. Como falamos por aqui, a medida que teve apoio de Lula permite ao Brasil responder a países que não mantenham uma relação de isonomia econômica. O ex-presidente só recuou após pedido do líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que alegou que o agro seria prejudicado caso não votassem. Apesar disso, a ala mais radical do PL segue criticando colegas. Um dos argumentos apresentados é que a postura fragiliza a atuação como oposição ao governo Lula. Ao entrar no mérito da proposta, os bolsonaristas alegam que a reciprocidade em relação ao governo Trump vai colocar gasolina na fogueira. A reciprocidade, seus farsantes, é para ter um instrumento para usar se necessário. O que vocês não querem mesmo é, de modo nenhum, contrariar aquele que vocês consideram ser o chefe de vocês. E que toma uma posição contra os interesses do Brasil. É vergonhoso isso. E achando que podem simplesmente ou se omitir ou deixar o Brasil sem instrumento nenhum para regir. Até a bancada ruralista percebeu. Aliás, senhores ruralistas, que coisa linda, né? Esse é o líder de vocês. Alguns empresários, esse é o líder de vocês. Uma vez, num restaurante bacana, e não é que eu fico ouvindo conversa dos outros, tá? Aliás, eu odeio, porque se eu ouço é porque está falando numa altura além do necessário. Posto que não era um desses restaurantes em que uma pessoa fica comendo no cangote da outra, né? Era até longinho. Mas tem um sujeito lá indignadíssimo com Trump, porque as esquerdas brasileiras
que ficavam não sei o quê, porque atacando as esquerdas, porque críticas ao Trump, que era um absurdo, que a imprensa e reclamava da imprensa brasileira, que a imprensa brasileira estava antitrumpista, que inventava coisas do Trump. Um desses que se sente aqui no Brasil representados por gente como Donald Trump, né? E desandou, desceu o cacete na imigração, né? Até com as pessoas que eu estava, havia um certo constrangimento assim na linha, que dá vontade de falar, deixa ser imbecil. Claro que eu não falei, ninguém falou, né? Mas assim, mas o ar fica pesado, né? Gente ruim, gente burra, respirando o mesmo ar, jogando seus miasmas de estupidez, né? E preconceito ali. Parecia o Odete Reutemann jantando do seu lado, entendeu? Sabe as frases icônicas da Odete Reutemann, da primeira novela? Essa eu não sei como vai ser. Essa gentinha, essa gentalha, né? Tal. E agora a gente vê o que está acontecendo. Não era loucura de ninguém. Preconceito ideológico, nada. É que o cara falava que ele ia fazer coisas absurdas. E por alguma razão se imaginava que ele não fosse fazer. Sim, e ele fez. Fez e está feito. E agora nós temos valentes no PL que defendem isso. Aliás, o Gustavo Gayer disse na Câmara que, na verdade, foi Eduardo que tinha negociado a tarifa baixa com o Brasil, né? Pelo visto, não, né? Porque Eduardo, ele está bravo porque as pessoas não estão apoiando as tarifas, e o Trump